Boa noite a todos, agora sim. Sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje traz o título O Bem é a Meta. Surge a Era Nova. O sol da esperança desbasta as trevas da ignorância. Pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotis sobre os quais será erguida a Era Nova. Sem alarde, em luta ingente, esses corações convidados constituem segurança para o mundo melhor de amanhã. Não obstante o vendaval, as ameaças do desequilíbrio e o predomínio aparente das forças da violência, o bem, corno fluido de libertação, penetra todo o organismo terrestre, preparando o novo mundo. Não engrossam as fileiras dos desanimados, nem aplaudem a insensatez dos perversos ou apoiam a estultícia dos vitoriosos da ilusão. Quem aprendeu a confiar em Jesus põe as suas raízes na verdade. São minoria, não, porém, grupo ao abandono. Todos os grandes ideais da humanidade surgem em pequeninos núcleos, que se alargam em gerações após gerações. O cristianismo restaurado, por sua vez, é a doutrina do amanhã, no enfoque espírita, porque, enquanto a mensagem de Jesus teve de destruir as bases do paganismo para erguer o santuário do amor, o espiritismo deve apenas erigir, sobre o cristianismo, o templo luminoso da caridade. Chamados para este ministério, não duvidam, alegrando-se por seus nomes escritos, como diz no Evangelho, no livro do reino dos céus a serem conhecidos do Senhor. Nossa casa tem ação. É hoje reduto festivo, santuário que alberga espíritos mensageiros da luz, oficina onde se trabalha, escola de educação e hospital de recuperação de vidas. Com outros obreiros, aqui temos estado, mantendo a chama da verdade acesa, como ocorria com os antigos faróis, com a flama ardente, apoiando a entrada dos portos e mais tarde dando notícias dos recifes e perigos do mar. Filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem. Faça o aparente triunfo do mal em desgoverno em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente ausência de claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Mensagem da obra Momentos Enriquecedores, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje estamos substituindo o nosso amigo Rubens. Então, fomos pegos meio de surpresa, preparamos um trechinho do capítulo 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 13, a missão do homem inteligente na Terra. O que significa missão? Então nós olhamos lá, no Aurélio, significa função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo ou incumbência. Todo homem possui uma missão, vamos dizer, entre aspas, grande ou pequena, no planeta Terra. A diversidade de aptidões nos direciona ao campo de atividade de acordo com a nossa vocação. A escolha de uma profissão, quando bem refletida, revela os anseios divinos com relação ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. Algo que guia os nossos passos, fruto da nossa escolha, ainda quando desencarnados. A inteligência, essa faculdade de nós elaborar alguma coisa, é extremamente valiosa. Através dela, conceituamos, relacionamos causa e efeito,
à medida que o homem exercita a sua inteligência, ela amplia-se. Das coisas simples, chegamos até as mais complexas. Porém, surgem também os desmandos intelectuais, ou seja, o homem pode enveredar pelo caminho de uma das maiores chagas da humanidade, que é o orgulho. O homem jamais deveria orgulhar-se da sua inteligência. Se Deus, na sua infinita bondade, concedeu-nos a oportunidade de renascermos num meio em que possamos desenvolver a nossa inteligência, é para que a utilizemos em nosso benefício e dos nossos semelhantes. A inteligência desenvolvida é um talento com finalidade útil nas mãos das criaturas, para que estas ajudem aqueles que têm uma inteligência menos desenvolvidas, objetivando fazer com que se aproximem cada vez mais do Criador. O homem não deve, portanto, se envaidecer do seu cabedal de conhecimentos aqui na Terra, porque estes conhecimentos têm limites muito estreitos no mundo que habitamos. Assim sendo, ele deve ter a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo e que lhe resta muito a aprimorar e a desenvolver. Para isso, nós nos encontramos aqui na Terra. O conhecimento, ele é facultado paulatinamente por Deus, de acordo com o esforço despendido e o merecimento alcançado no decorrer das várias encarnações. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então ele estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista, então, da sua perfeição. Cada encarnação, o homem registra as experiências vividas para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes. É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra, então, as suas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Existem várias maneiras de nós desenvolver
a nossa inteligência e dilatar a nossa capacidade espiritual, pelo estudo, lendo e ouvindo, conversando, mas a forma mais bela é a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições aqui na Terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfeição para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais que somos. Nós sabemos que uma inteligência bem desenvolvida não significa que seja um espírito evoluído, porque o que caracteriza um espírito evoluído é o seu progresso intelectual e moral. O grande erro das criaturas humanas é pensar apenas na inteligência, deixando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. A inteligência é um instrumento poderoso de progresso, quando utilizada com bons sentimentos e voltada para a causa do bem. Quando, porém, mal empregada, acarreta sofrimentos aos atingidos, assumindo graves débitos aos seus causadores. Para desenvolver a sua inteligência, quando encarnado, o homem conta sempre com a ajuda do plano espiritual. Muitos são os espíritos que vêm aqui com a missão de esclarecer os homens, objetivando auxiliá-los no seu aperfeiçoamento. Porém, há necessidade de nós ouvi-los. Como? Através da consciência, do pensamento intuitivo, até dos sonhos, porque normalmente, quando nós vamos dormir, o nosso corpo, o nosso espírito se liberta e vai muitas vezes conhecer outros lugares, conversar com espíritos, e que muitas vezes nós achamos que é sonho, e na realidade aquilo foi um acontecimento que teve enquanto o nosso corpo descansava. Então, nós somos às vezes instruídos pelo nosso mentor, pelos nossos amigos, muitas vezes até pelos nossos familiares. Então, nós temos que escutar sempre essa voz da razão nos auxiliando. Nesse item 13 do capítulo 7 de hoje, a mensagem do Espírito Ferdinando nos trouxe dizendo que a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa, então, da sua inteligência, como de todas as outras suas faculdades, mas nunca lhe faltam lições advertindo de que uma poderosa mão
pode retirar-lhe o que ela mesma deu. Ou seja, Deus, que é o nosso Pai, que é o dono das nossas vidas, Ele nos dá certas capacidades para ver como nós vamos usar. E se nós estamos usando mal, se Ele achar por bem, Ele pode nos tirar. Nós estamos falando em inteligência, mas não devemos confundir com sabedoria. A gente já falou muito a respeito disso, mas sempre é bom lembrar, porque a inteligência com sabedoria, ela transforma tudo em amor, em bondade, em caridade, amor ao próximo. Porque só inteligência nós estamos cansados de ver tantos irmãos muito inteligentes fazendo tanta coisa errada, usando ela para o lado negativo. Nós sempre damos um exemplo de Hitler, né? Tinha uma inteligência fora do comum, né? E todos nós sabemos para que ele usava, né? Então, nós temos que fazer a nossa prece, a nossa oração, rogando a Deus que nos dê inteligência e sabedoria, principalmente a sabedoria, para que nós saibamos nos portar perante a vida aqui na Terra. Nós todos temos, eu sempre brinco aqui que nós temos a caixinha preta do avião dentro de nós, é o nosso computadorzinho lá, nosso pendrive, né, que grava tudo aquilo que nós fazemos em cada encarnação. E é a mesma coisa, cada vez que nós reencarnamos, eu já falei também isso aqui, mas vamos reprisar. Nós somos como se fosse um livro que Deus nos dá em branco. E ali nós vamos escrever a nossa vida nessa passagem aqui pela Terra. E sempre, quando nós terminamos a nossa passagem aqui, fecha-se esse livro e nós vamos ter que fazer o balanço aí das nossas ações. Se nós pudéssemos, aliás, nós podemos, mas se nós fizéssemos o nosso balanço da nossa vida diariamente, é muito interessante fazer como Santo Agostinho, né? Fazer os nossos débitos e crédito toda noite, quando no recesso do lar, quando estamos mais tranquilos um pouco, quando nós vamos fazer a nossa oração antes de dormir, verificar o que eu fiz de bom hoje, o que eu negligenciei em favor do meu próximo, o que eu deixei de fazer, o que eu podia ter feito de melhor. Será que eu estou sendo realmente um filho de Deus? Então, são perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos toda noite. E é uma forma de a gente ir se melhorando. Porque daí nós vamos estar verificando aonde nós temos que melhorar um pouco mais. Deus nos deu essa capacidade de pensar, de agir, nos deu o livre-arbítrio, mas nós precisávamos saber usar esse livre-arbítrio para o bem, seguindo exatamente os ensinamentos do Mestre Jesus. Se nós olhar, é tão fácil, é tão simples o que Ele nos ensinou. E ao mesmo tempo é tão difícil, né? Porque, como diz Paulo, todo bem
que eu gostaria de fazer, eu tenho dificuldade. E todo o mal que eu não gostaria de fazer, e eu faço com facilidade, né? Mais ou menos assim, né? E infelizmente nós somos assim. Mas Deus é um Pai de amor. Ele nos ama, Ele nos dá sempre novas oportunidades. Às vezes, através de algumas dores, que não haveria necessidade nenhuma de ser através da dor. Ele, na realidade, quer que nos amássemos como Jesus nos ensinou. E quem ama o próximo não vai fazer o mal. Vai fazer a caridade em todos os seus sentidos. A caridade é muito ampla. Ela abre um leque muito grande de auxílio ao nosso próximo, que podemos fazer diariamente, com as mínimas coisas. Madre Teresa de Calcutá já nos dizia, nos ensinava, você não precisa fazer coisas grandes, de vulto. Comece nas pequeninas coisas. É ali que você vai acostumando a ir fazer o bem para o próximo, ajudar, levar um amparo, uma palavra de carinho, um abraço fraterno, tantas coisinhas que parecem tão simples, mas que têm um significado tão grande para quem recebe. Vamos colocar nas nossas práticas diárias esses ensinamentos que nos são trazidos há tanto tempo já. Teremos a certeza que o nosso caminho vai ficar mais feliz. Nós vamos tirar peso do nosso ombro, vamos nos sentir mais leve e realmente mais feliz. Fica essa mensagem para a nossa meditação. Se não me fiz entender bem, me desculpe, foi meio rápido a preparação para hoje, mas eu acho que é muito simples. Basta nós ter um pouco de vontade de se melhorar, de amanhã ser um pouquinho melhor do que hoje. E é assim que a Terra vai melhorar, porque nós estamos cansados de dor, de sofrimento. Nós precisamos, todos que estamos na Terra, de paz. E não é o que estamos vendo. Precisa mais amor, menos rancor, menos ódio, menos mágoas. Vamos nos esforçar, né? Cada um de nós, e fazendo um pouco da sua parte, será um grãozinho a mais de areia nesse mar infinito de bênçãos que Deus, que Jesus nos deixou.